Minha querida, hoje o sol amanheceu bonito, num tom de laranja que me lembra os cajus maduros lá do pé que meu pai tinha no sítio. Um calorzinho bom que aquece os ossos da gente. Eu gosto dessas manhãs. Gosto do cheiro do café passado na hora, do silêncio que só é quebrado pelo canto dos passarinhos ou pelo barulho do vento balançando as folhas do coqueiro. Parece até que a vida sempre foi assim, mansa, serena. Mas a memória, a memória. Ela é feito rio teimoso, que corre por debaixo da terra e, de vez em quando, brota onde a gente menos espera, trazendo consigo coisas que a gente pensava ter enterrado fundo. Às vezes, uma palavra, um cheiro, até mesmo a capa de um livro, é o bastante para me levar de volta. De volta para um tempo em que a vida não tinha essa doçura de hoje. Um tempo em que cada dia era uma batalha silenciosa, travada dentro das paredes de minha própria casa. E o mais doloroso, queridos, é que a arma usada nessa batalha era muitas vezes a palavra de Deus. Aquela mesma palavra que hoje me conforta e me guia. Vocês conseguem imaginar? A Bíblia, o livro que deveria trazer luz, sendo usada como um porrete para ferir a alma? Pois foi assim que vivi por longos e penosos anos. Aquela Bíblia de capa preta, com as folhas amareladas nas bordas, que meu marido, Jeremias, carregava debaixo do braço como um troféu, como a prova irrefutável da sua autoridade, da sua justiça ou do que ele acreditava ser justo. Eu tinha medo daquela Bíblia. Tinha medo dos seus olhos frios quando ele a abria, dos versículos que ele atirava em minha direção como se fossem pedras. Pedras que, dia após dia, iam me soterrando em angústia, em um sentimento de pequenez que quase me consumiu por completo. É engraçado, não é? Eu, Terezinha, que sempre fui uma mulher de fé, temente a Deus desde menina, aprendi a temer o livro sagrado. Lembro-me de uma tarde específica. O calor de Juazeiro do Norte apertava o peito, o mormaço subindo do chão de terra batida do quintal. Jeremias tinha chegado da congregação. Os sapatos empoeirados, o terno impecável apesar do suor que lhe escorria pela testa. E a Bíblia, claro, firme debaixo do braço esquerdo. Eu já sabia o que viria. O estômago dava um nó, as mãos ficavam frias. Ele não precisava dizer nada. Seus olhos, aqueles olhos, pareciam duas pedras de gelo fincadas num rosto que raramente sorria para mim. Terezinha, ele disse, com aquela voz grave que fazia até as paredes da casa tremerem. Reúna as crianças na sala. Hoje vamos estudar sobre obediência. E meu coração afundava, porque eu sempre sabia que o estudo não era para as crianças, era para mim, sempre para mim. E a obediência que ele queria ensinar não era a obediência a Deus, mas a ele, Jeremias. Um homem que se colocava no lugar do próprio Criador. E eu, com meus 20 e poucos anos, já me sentia uma velha, encurvada não pelo trabalho pesado da roça de onde vim, mas pelo fardo invisível das palavras dele. Palavras que ele habilmente arrancava do livro sagrado e retorcia, transformando em instrumentos de tortura. A ironia disso tudo ainda me corta a alma, sabe? Usar o que é santo para profanar a paz de um lar. Levei muito tempo, muitos anos de choro escondido e orações sussurradas no escuro, para entender que Deus não estava naquelas palavras duras, naqueles julgamentos cruéis. Deus é amor, é compaixão. E ele, com certeza, não se alegrava com as lágrimas que eu derramava em silêncio, noite após noite, naquela casa que deveria ser meu refúgio, mas que se tornou minha prisão. Eu nem sempre fui essa mulher amedrontada que vivia pisando em ovos. Não. Antes de Jeremias, antes do casamento que imaginei ser a realização de um sonho, eu era uma moça cheia de vida, lá do sertão da Paraíba, de um lugarejo pequeno onde a gente conhecia todo mundo pelo nome. Filha de agricultores, aprendi desde cedo o valor do trabalho e da fé. Meu pai, seu Zezinho, era um homem simples, mas de uma sabedoria imensa. Minha mãe, Dona Luzia, uma fortaleza em forma de mulher, com um coração que parecia caber o mundo inteiro. A gente vivia com pouco, mas tinha alegria.
Cantávamos nas noites de lua cheia, ouvíamos as histórias que os mais velhos contavam ao pé da fogueira. Meus sonhos não eram grandiosos, não naquela época. Sonhava em ter minha casinha, um marido bom, filhos correndo pelo terreiro. Coisas simples, como a vida que eu conhecia. A fé em Deus era algo natural, como respirar. Íamos à missa aos domingos, rezávamos o terço em família. Deus era um pai amoroso, um protetor, e foi nessa fé, nessa simplicidade que cresci. Quando Jeremias apareceu, eu tinha 17 anos. Ele veio de Pernambuco, já homem feito, com uns 24 anos, para trabalhar no comércio de Juazeiro, que já era uma cidade movimentada por causa da fé no padre Cícero. Juazeiro sempre teve essa aura religiosa forte, né? As romarias, as promessas, a devoção do povo. E Jeremias chegou já envolvido com a congregação evangélica que estava crescendo na cidade. Ele era diferente dos rapazes que eu conhecia. Falava bonito, com umas palavras difíceis que me deixavam encantada. Tinha um porte sério, respeitoso. E era um homem de Deus, ou assim parecia. Ele citava a Bíblia com uma facilidade que me admirava. Lembro que minha mãe, no começo, ficou um pouco desconfiada. Esse moço fala muito em castigo, minha filha. Deus é mais amor do que castigo. Ela me dizia baixinho, enquanto remendava uma roupa. Mas eu, na ingenuidade da mocidade, via naquela seriedade uma prova de retidão, de compromisso. Ele me cortejou com versos bíblicos e promessas de um lar cristão, abençoado. E eu acreditei. Acreditei que tinha encontrado o homem que Deus preparara para mim. Casamos um ano depois, numa cerimônia simples na igreja dele. Eu tinha 18 anos, recém-completados. Saí da casa dos meus pais com o coração cheio de esperança e um vestido branco, emprestado pela vizinha. No começo, o começo. Jeremias era atencioso, cuidadoso, parecia se preocupar com meu bem-estar. Lembro que ele me trazia flores, pequenas coisas que encontrava no caminho. Eram tempos mais doces. Mas olhando para trás, vejo que já havia sinais. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, que eu, cega pelo amor e pela idealização, não soube ou não quis enxergar. Ele não gostava que eu visitasse minhas amigas de infância, dizia que eram más companhias. Começou a criticar minhas roupas, achando que eram muito enfeitadas, muito mundanas. Pequenas coisas, como eu disse, mas eram sementes. Sementes de um controle que, aos poucos, iria fincar raízes profundas em nossa vida, em meu coração. Eram os primeiros indícios de que a interpretação que ele fazia da fé não era para nos unir em amor, mas para me colocar sob o seu jugo. A figura de cabeça do lar, que ele tanto prezava, começou a se transformar sutilmente numa tirania disfarçada de piedade. A alegria que eu sentia nos primeiros meses de casada foi, aos poucos, dando lugar a uma cautela constante, a um medo de desagradá-lo, de não corresponder às suas expectativas, que pareciam cada vez mais inalcançáveis. E assim, a menina sonhadora do sertão começou a se encolher, a perder o brilho nos olhos, sem nem mesmo perceber a escuridão que se avizinhava. A transição foi lenta, como uma doença que se instala sorrateira no corpo. Não houve um dia específico em que tudo mudou da água para o vinho. Foi um processo gradual, quase imperceptível no começo, mas que com o tempo se tornou esmagador. Jeremias, aquele homem que eu admirava pela sua aparente devoção, começou a mostrar uma faceta que me assustava. O zelo religioso que antes me parecia bonito tornou-se uma ferramenta de controle. Ele se tornou ancião na congregação, uma posição que lhe conferia ainda mais autoridade, não só na igreja, mas, infelizmente, dentro de nossa casa também. A voz dele, que antes me soava firme e segura, passou a ecoar com um tom de comando, de reprovação constante. Qualquer coisinha, por menor que fosse, era motivo para uma repreensão. Um grão de arroz queimado no fundo da panela, uma poeira esquecida no canto da sala, uma palavra que eu dissesse e que ele julgasse inadequada.
Tudo era motivo para ele franzir a testa e me olhar com aqueles olhos que pareciam me atravessar a alma, me julgando e condenando. E foi aí que a Bíblia, o livro que eu aprendera a amar desde criança, começou a se transformar em algo ameaçador. Ele passou a usá-la não para nos trazer conforto ou sabedoria, mas para justificar suas críticas, suas exigências, sua rispidez. Os estudos bíblicos em família, que no início eram momentos de aprendizado, tornaram-se sessões de humilhação velada, direcionadas a mim. Ele escolhia a dedo os versículos que falavam sobre a submissão da mulher, sobre a obediência ao marido, sobre a mulher tola que destrói a própria casa. E lia em voz alta, com uma entonação que não deixava dúvidas sobre a quem se referia. Eu me sentia nua, exposta diante dele e, o que era pior, diante dos meus próprios filhos, que ainda eram pequenos demais para entender a complexidade da situação, mas que certamente sentiam a tensão no ar, a tristeza nos meus olhos. Juazeiro do Norte, com sua fé fervorosa e suas tradições arraigadas, parecia um cenário ainda mais opressor para mim. A cidade que atraía milhares em busca de milagres e consolo espiritual era, para mim, o palco de um sofrimento silencioso. O calor abafado, as ruas empoeiradas, o som dos sinos da igreja e dos hinos da congregação, tudo isso se misturava à angústia que crescia dentro de mim. Eu tentava racionalizar. Pensava que talvez o erro fosse meu, que eu não era uma boa esposa, uma boa cristã. Me esforçava ao máximo para agradá-lo, para ser a mulher virtuosa que ele tanto citava. Acordava antes do sol raiar, cuidava da casa com esmero, educava os filhos nos preceitos religiosos que ele impunha. Mas nada parecia ser suficiente. Quanto mais eu tentava, mais ele encontrava falhas, mais ele me diminuía. Meu bem-estar físico começou a ser afetado. Eu vivia cansada, com uma dor constante na nuca, resultado da tensão que nunca me abandonava. Perdi o apetite, emagreci. O sorriso, que antes era fácil, tornou-se uma máscara que eu usava para esconder a tristeza profunda que me consumia. Os conflitos internos eram torturantes. Eu amava a Deus, mas o Deus que Jeremias me apresentava era um Deus severo, punitivo, que parecia concordar com a forma como ele me tratava. Como conciliar isso com o Deus de amor e misericórdia que eu aprendera a conhecer na minha infância? Eu me sentia confusa, perdida, como se estivesse num labirinto sem saída. O medo se tornou meu companheiro constante. Medo de suas palavras, de seus olhares, de sua presença. Medo de que a qualquer momento ele abrisse a Bíblia e começasse mais uma de suas pregações particulares, que me faziam sentir a pior das criaturas. E assim, a minha casa, que deveria ser um lar de paz e amor, transformou-se num tribunal onde eu era julgada e condenada diariamente, sem direito à defesa, tendo como principal algoz o homem que eu havia jurado amar e respeitar. Ah, aquele dia! Era uma quinta-feira, me lembro bem, no comecinho de março de 1979. O sol lá fora estava de rachar, como costuma ser em Juazeiro nessa época do ano. A casa, apesar das janelas abertas, parecia uma fornalha. Eu estava na cozinha, lutando com o fogão a lenha, que naquele dia parecia ter vida própria. A fumaça teimava em voltar para dentro, e meus olhos ardiam. Eu estava cansada do calor, cansada da rotina exaustiva de cuidar da casa e dos 5 filhos, cansada de tentar ser perfeita aos olhos de Jeremias. E, no meio desse cansaço, aconteceu. Uma pequena distração, um momento em que minha mente viajou para longe, talvez para os tempos mais simples da minha infância, e o feijão queimou. Não foi a primeira vez, claro. Quem cozinha em fogão a lenha sabe como é fácil se descuidar por um instante e a comida passar do ponto. Mas naquele dia, o cheiro forte de queimado que invadiu a cozinha parecia anunciar uma tempestade. E ela não tardou a chegar. Jeremias entrou em casa pouco depois, vindo de alguma reunião na congregação.
Ele já chegou com a testa franzida, a boca numa linha dura. Devia estar irritado com alguma coisa de lá, algum problema que, como sempre, ele trazia para descarregar em casa, em mim. Bastou sentir o cheiro do feijão queimado para a fisionomia dele se fechar ainda mais. Terezinha! A voz dele cortou o ar, mais áspera do que o normal. O que é esse cheiro? Pelo amor de Deus, mulher, como você pode ser tão descuidada assim? Eu murmurei um pedido de desculpas, tentei explicar que o fogão estava ruim, que a fumaça... Mas ele não me ouviu, ou não quis ouvir. Seus olhos faiscavam de raiva. Ele caminhou até o fogão, olhou para a panela preta com uma expressão de nojo. Não aprendeu ainda que Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, que cuida bem da sua casa, que não deixa sua família passar necessidade por pura negligência? As palavras dele eram como chicotadas, e o pior ainda estava por vir. Ali mesmo, na cozinha enfumaçada, com o cheiro amargo do feijão queimado ainda pairando no ar, ele me ordenou com aquela voz que não admitia contestação. Chame as crianças, todas elas. Quero que vejam o exemplo de mãe que tem. Meu coração gelou. Chamar as crianças para quê? Para testemunharem minha humilhação? Mas eu não tinha forças para desobedecer. Fui até o quintal, onde João Paulo, o mais velho, já com seus 15 anos, tentava consertar uma gaiola de passarinho. Maria das Dores, com 12, ajudava a estender umas roupas no varal. Os gêmeos, Pedro e Paulo, com seus 8 aninhos, brincavam com uma bola de meia. E a pequena Ana Lúcia, com apenas 5 anos, corria atrás deles rindo. Tive que interromper aquela cena de inocência. Meninos, venham para dentro, o pai de vocês quer falar. O sorriso sumiu do rosto deles. Eles sabiam. Aquela chamada nunca era para coisa boa. Entramos na sala. Uma sala simples, com poucos móveis, mas que para mim, naquele momento, parecia um palco de tortura. Jeremias já estava lá, sentado na sua cadeira preferida, a Bíblia de capa preta aberta sobre os joelhos finos. Ele nos encarou, um por um, com um olhar severo. As crianças se encolheram, sentando-se no chão de cimento batido, como ele sempre exigia nesses momentos. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo zumbido de uma mosca teimosa. Então, ele começou. A voz de Jeremias ecoou pela sala, carregada de uma justiça que só ele parecia enxergar. Vejam só, ele começou, e seus dedos longos e finos percorreram as páginas da Bíblia como se procurassem a sentença exata para o meu crime. Vejam como a mãe de vocês é negligente, como não zela pelo alimento que Deus nos dá com tanto sacrifício. Eu queria sumir, queria que o chão se abrisse e me engolisse. Ali, diante dos meus filhos, dos meus pequenos, eu era exposta, julgada, diminuída a nada. Sentia o rosto queimar de vergonha, mas não ousava levantar os olhos do chão. As palavras dele eram como pedradas, atiradas com força, e cada uma delas parecia abrir uma nova ferida na minha alma, já tão machucada. Eu via pelo canto do olho os olhares das crianças. João Paulo tinha o maxilar cerrado, os punhos fechados ao lado do corpo. Ele já entendia mais das coisas, e eu sabia que aquilo o feria profundamente. Maria das Dores tinha os olhos arregalados, cheios de uma confusão que me partia o coração. Os gêmeos se agarravam um ao outro, assustados. E a pequena Ana Lúcia, coitadinha, começou a choramingar baixinho, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo a dor e a tensão que emanavam de mim, do pai, do ambiente. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Jeremias continuou, a voz ainda mais alta, como se quisesse que os vizinhos também ouvissem a minha falha. Diz aqui, com todas as letras: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E o que eu vejo aqui? Uma mulher que não consegue nem fazer um feijão direito. Como pode ser submissa em coisas maiores se falha no mais básico? Um nó se formou na minha garganta, me sufocando. Eu queria gritar. Queria dizer que um feijão queimado não me tornava uma esposa ruim, uma mãe negligente.
Queria perguntar onde estava escrito que o amor e o respeito eram uma via de mão única. Mas o medo era uma mordaça invisível que me calava. Eu me sentia tão pequena, tão impotente. Era como se eu estivesse me afogando e não houvesse ninguém para me estender a mão. Pelo contrário, o homem que deveria ser meu porto seguro era quem me empurrava para o fundo. Lembro-me de ter pensado, num relance de desespero, nos meus pais, na minha mãe, com sua fé simples e seu coração generoso. O que ela diria se visse aquela cena? Se soubesse o que se passava entre aquelas 4 paredes? Mas eles estavam longe, e eu me sentia completamente sozinha. Aquele evento do feijão queimado, que pode parecer uma coisa banal para quem ouve de fora, foi para mim um divisor de águas. Não porque fosse a primeira vez que Jeremias me humilhava, mas pela crueldade calculada, pela forma como ele usou os nossos filhos como plateia para o seu espetáculo de poder. Ele não estava apenas me punindo por um erro doméstico. Ele estava me quebrando por dentro, sistematicamente, dia após dia. E usava a palavra de Deus, aquilo que eu tinha de mais sagrado, para justificar sua tirania. E tem mais, ele exclamou, folheando a Bíblia com uma fúria contida. Provérbios, capítulo 21, versículo 9. Melhor é morar no canto do telhado do que numa casa espaçosa com mulher rixosa. Rixosa? Eu? Que vivia com medo de respirar mais alto perto dele? A injustiça da acusação era tão grande que me tirou o ar. Mas eu continuei calada, engolindo o choro, sentindo cada olhar das crianças como uma faca em meu peito. Ali, naquela sala abafada, com o cheiro de queimado ainda no ar, eu senti uma parte de mim morrer. A alegria, a esperança, a autoestima. Tudo parecia se esvair, deixando apenas um vazio doloroso e uma sensação de desesperança que me acompanharia por muito tempo. Depois daquela terrível sessão de humilhação por causa do feijão queimado, a vida em casa pareceu mergulhar numa escuridão ainda mais densa. Jeremias não mencionou o episódio diretamente nos dias seguintes, mas sua atitude para comigo tornou-se ainda mais fria, mais distante. Era como se eu carregasse uma marca invisível, a marca da mulher negligente e rixosa que ele havia pintado para os nossos filhos. Eu me sentia constantemente vigiada. Cada passo meu, cada ação, parecia ser analisada sob uma lupa implacável. O silêncio dele era, muitas vezes, pior do que as palavras duras. Era um silêncio carregado de reprovação, que pairava sobre a casa como uma nuvem de tempestade. E eu, para evitar mais conflitos, mais estudos bíblicos humilhantes, redobrei meus esforços para ser a esposa perfeita, a dona de casa impecável. Mas era uma busca inútil, pois a perfeição que ele exigia era inatingível. Quanto mais eu me esforçava, mais tensa e ansiosa ficava. Os meus dias se resumiam a um ciclo interminável de tarefas domésticas, realizadas com um medo constante de errar. O prazer das pequenas coisas, como cantarolar enquanto cozinhava ou contar histórias para as crianças antes de dormir, desapareceu. Eu me movia pela casa como uma sombra, com o coração apertado e um nó permanente na garganta. As crianças também sentiram o impacto. João Paulo, meu filho mais velho, começou a se fechar ainda mais. Ele passava horas no quintal, cuidando dos seus pombos, como se aquelas aves fossem suas únicas confidentes. Seus olhos, antes cheios de curiosidade e alegria juvenil, agora carregavam uma tristeza e uma revolta contida que me doíam na alma. Às vezes, nossos olhares se cruzavam, e eu via neles uma compaixão silenciosa, um entendimento tácito do sofrimento que eu enfrentava. Ele não dizia nada, mas eu sabia que ele estava ali, sofrendo junto comigo, à sua maneira. Maria das Dores ficou mais arredia, mais quieta. Os gêmeos, Pedro e Paulo, pareciam ter perdido um pouco da sua vivacidade infantil, e a pequena Ana Lúcia chorava por qualquer coisinha, como se sentisse a infelicidade que impregnava o ambiente. Dolores, minha cunhada, que morava na casinha dos fundos, percebia minha angústia.
De vez em quando Jeremias não estava por perto, ela se aproximava com um copo de água com açúcar, um pedaço de bolo e tentava me consolar com palavras tímidas. Tenha paciência, Terezinha. Homem é assim mesmo, complicado. Jeremias sempre foi cabeça dura, desde menino. Mas Deus está vendo o seu sofrimento, ela me dizia, com os olhos marejados. Eu agradecia o gesto, mas as palavras dela não me traziam muito alento. Paciência? Até quando? E que Deus era esse que via meu sofrimento e permitia que ele continuasse? Essas perguntas martelavam na minha cabeça, me enchendo de dúvidas e de uma solidão profunda. Eu me sentia cada vez mais isolada. As poucas amigas que eu tinha foram se afastando, talvez por perceberem a tristeza que me envolvia, talvez por receio de Jeremias e de seu jeito controlador. A igreja, que deveria ser um lugar de refúgio e comunhão, tornou-se um lembrete constante da minha insuficiência aos olhos do meu marido, que lá era visto como um líder exemplar. A semente da mudança, porém, mesmo que minúscula e quase imperceptível, começou a brotar em mim depois daquele dia. Uma fagulha de indignação, uma percepção tênue de que aquilo não era justo, não era certo. Eu ainda não tinha forças para reagir, nem sequer sabia como, mas algo dentro de mim começou a se questionar. Será que Deus realmente queria que eu vivesse daquela forma? Será que a submissão que a Bíblia mencionava significava anulação completa, humilhação constante? Essas perguntas, ainda que sussurradas no meu íntimo, foram o primeiro sinal de que, talvez, houvesse uma saída, mesmo que eu não conseguisse enxergá-la naquele momento. Aquele feijão queimado, no fim das contas, não foi apenas um pretexto para mais uma sessão de tortura psicológica. Foi também o estopim de uma lenta e dolorosa conscientização, o início de uma jornada que, anos mais tarde, me levaria a buscar a minha liberdade e a redescobrir o verdadeiro significado da fé e do amor próprio. Mas, por enquanto, a escuridão ainda era longa e o caminho à frente, incerto e cheio de medo. Os meses que se seguiram àquele episódio do feijão queimado foram se arrastando pesados, como uma carroça emperrada num caminho de lama. A sombra da desaprovação de Jeremias pairava sobre mim constantemente. Eu me sentia como se estivesse andando numa corda bamba, com medo de qualquer passo em falso que pudesse provocar outra avalanche de críticas e versículos bíblicos distorcidos. O primeiro e maior desafio era essa vigilância constante. Jeremias parecia ter olhos nas costas. Cada gesto meu era escrutinado. Se eu demorasse um pouco mais para servir o café, era um olhar de reprovação. Se uma das crianças fazia barulho enquanto ele lia o jornal ou a Bíblia, a culpa recaía sobre mim, por não saber impor disciplina. Era um desgaste diário, uma tortura miúda que ia minando minhas energias e minha sanidade. Eu me pegava revendo mentalmente cada ação minha antes de executá-la, tentando antecipar qualquer possível crítica. Será que a comida está salgada demais? Ou de menos? A roupa está bem passada? A casa está limpa o suficiente para os padrões dele? Era exaustivo viver assim. Eu me sentia um soldado em alerta constante, num campo de batalha onde o inimigo era o meu próprio marido. Outro desafio imenso era ver o impacto de tudo aquilo nos meus filhos. João Paulo, meu primogênito, estava cada vez mais distante, mais silencioso. Aquele brilho de revolta que eu via em seus olhos no dia do feijão queimado parecia ter se transformado numa tristeza resignada. Ele se refugiava nos livros de história que tanto amava e nos cuidados com seus pombos, como se buscasse naquelas narrativas antigas e na liberdade das aves um alívio para a opressão que sentia em casa. Lembro-me de vê-lo, muitas vezes, sentado no batente da porta do quintal, o olhar perdido no horizonte, e meu coração se partia em 1000 pedaços. Eu sabia que ele sofria, e sofria por mim também. Maria das Dores, que estava entrando na adolescência, começou a questionar, ainda que de forma tímida, algumas das regras impostas por Jeremias. Mãe, por que eu não posso ir brincar na casa da vizinha se ela é da igreja também? Perguntava.
E eu tinha que encontrar respostas evasivas, com medo de contrariar Jeremias e provocar mais uma tempestade. Os gêmeos, Pedro e Paulo, que antes eram tão arteiros e risonhos, andavam mais quietos, com medo dos estudos bíblicos que se tornaram sinônimo de repreensão. Até a pequena Ana Lúcia, que ainda era um bebê de colo na época do feijão queimado, mas que agora já tinha seus 3, 4 aninhos, parecia sentir a tensão no ar, buscando meu colo com mais frequência, os olhinhos assustados sempre que a voz de Jeremias se elevava. E havia o isolamento. Ah, o isolamento. As visitas em casa rarearam. Jeremias não gostava de gente de fora atrapalhando a ordem do lar. E, para ser sincera, eu também comecei a evitar as pessoas. Tinha vergonha. Vergonha da minha tristeza, vergonha da vida que eu levava. Como eu poderia receber alguém com um sorriso no rosto, fingindo que estava tudo bem, quando por dentro eu estava em ruínas? Minha cunhada Dolores era, talvez, a única pessoa com quem eu ainda conseguia desabafar um pouco, mas sempre às escondidas, em sussurros apressados no quintal. Ela me ouvia com compaixão, mas também com um medo palpável de que Jeremias nos descobrisse. Cuidado, Terezinha, ele é meu irmão, mas sei do gênio que tem, ela me alertava. Eu tentei, de todas as formas, encontrar pequenos refúgios para minha alma. Nas poucas horas em que Jeremias estava na congregação ou trabalhando, eu tentava criar momentos de leveza com as crianças. Contava histórias, cantava cantigas de roda bem baixinho para que ele não ouvisse de longe. O quintal, com suas plantas e a criação de galinhas que eu mantinha, era meu santuário. Ali, cuidando da terra, sentindo o cheiro das ervas, eu conseguia respirar um pouco, me reconectar com a Terezinha de antes, a moça simples e alegre do sertão. Mas eram momentos fugazes, logo interrompidos pela realidade dura da minha vida. A luta era diária, silenciosa, e muitas vezes eu me sentia perdendo a batalha. Dentro daquele turbilhão de angústia, houve momentos em que a esperança, teimosa como o mato que brota em qualquer fresta, tentou me mostrar um caminho. Eu não podia aceitar que minha vida se resumisse àquele sofrimento diário. E assim, em meu desespero silencioso, comecei a arquitetar pequenas, quase invisíveis, tentativas de mudança, de encontrar um alívio. A primeira, e talvez a mais ingênua delas, foi tentar conversar com Jeremias. Escolhi um domingo à tarde, depois do almoço, um momento em que ele parecia um pouco menos tenso, talvez pelo descanso da manhã ou pela satisfação de ter pregado na congregação. Eu havia preparado um café fresco, do jeito que ele gostava, e o servi com um pedaço de bolo de fubá que as crianças adoravam. Respirei fundo, reuni toda a coragem que me restava e comecei a falar, com a voz trêmula. Jeremias, eu disse, a gente precisa conversar sobre nós, sobre a nossa casa. As crianças, elas estão sentindo. Eu estou sentindo. Ele me olhou por cima da xícara de café, as sobrancelhas arqueadas, uma expressão de quem não está entendendo ou fingindo não entender. Conversar sobre o quê, Terezinha? Está tudo em ordem, não está? A casa está limpa, a comida na mesa. O que mais você quer? Tentei explicar com todo o cuidado para não o acusar diretamente que a forma como ele conduzia os estudos bíblicos, as críticas constantes, estavam me machucando, criando um ambiente pesado. Falei do meu medo, da minha tristeza. A reação dele foi imediata e cortante. Ele pousou a xícara na mesa com força, fazendo o café balançar. Então a culpa é minha agora? Ele disse, a voz subindo de tom. Você está insatisfeita com o zelo que eu tenho pela minha família, com o meu esforço para criá-los no caminho do Senhor? Está me acusando de ser um mau marido, um mau cristão, só porque eu sigo o que a palavra de Deus me ordena? E claro, a Bíblia foi aberta. Ele começou a citar, um após o outro, os versículos sobre a mulher que deve ser grata, sobre a importância da correção, sobre o perigo da rebeldia feminina. Qualquer tentativa minha de argumentar era soterrada por uma nova passagem bíblica, interpretada da maneira mais conveniente para ele. Eu me encolhi, derrotada.
Aquela tentativa de diálogo não só falhou miseravelmente, como piorou as coisas. Nos dias seguintes, ele ficou ainda mais vigilante, como se minha tentativa de expressar meus sentimentos fosse uma prova da minha rebeldia e da minha ingratidão. O impacto emocional dessa falha foi devastador. Senti-me ainda mais impotente, ainda mais sozinha. Se nem mesmo uma conversa calma e respeitosa era possível, o que mais eu poderia fazer? Outra tentativa, ainda mais discreta, foi buscar um tipo de conselho velado. Eu não tinha coragem de procurar o pastor da congregação dele, pois sabia que ele daria razão a Jeremias. Mas comecei a frequentar, às escondidas, algumas reuniões de oração de senhoras numa igrejinha católica mais afastada do nosso bairro. Eu ia com a desculpa de comprar algum aviamento para costura no centro e dava uma escapulida. Eu não contava minha história abertamente, mas ouvia com atenção os testemunhos de outras mulheres, buscava nas palavras do padre alguma luz, algum consolo. Nessas breves idas, eu conheci Dona Cecília, uma senhora de mais idade, muito doce, que parecia ter um olhar que lia a alma da gente. Um dia, criei coragem e, de forma muito vaga, comentei sobre como era difícil manter a paz no lar quando o marido era muito exigente na fé. Dona Cecília me olhou com seus olhos bondosos e disse: "Minha filha, Deus é pai, não é carrasco. A fé que oprime não vem dele." Aquelas palavras, tão simples, ecoaram fundo em mim. Mas como aplicar isso na minha vida? Como enfrentar Jeremias, um ancião respeitado, com base numa frase ouvida numa igreja de outra denominação? O medo das consequências era paralisante. E assim, essa tentativa também não resultou numa mudança prática imediata. Apenas plantou mais uma semente de questionamento, uma dúvida sobre a retidão absoluta que Jeremias tanto proclamava. Essas primeiras falhas me deixaram num estado de profunda desesperança. Parecia que não havia saída, que eu estava condenada a viver naquela prisão emocional para sempre. Mas, mesmo sem perceber, cada tentativa frustrada, cada porta que se fechava, me ensinava algo. Ensinava sobre a rigidez de Jeremias, sobre a impossibilidade de um diálogo franco e, principalmente, sobre a necessidade de encontrar forças dentro de mim mesma, já que a ajuda externa parecia tão distante ou ineficaz. As minhas tímidas e frustradas tentativas de buscar algum alívio ou mudança não passaram despercebidas por Jeremias. Embora eu tentasse ser o mais discreta possível, especialmente em relação às minhas idas à Igreja Católica, ele tinha uma maneira de farejar qualquer coisa que fugisse ao seu controle absoluto. Minha tentativa de diálogo sobre a nossa vida familiar, que resultou numa explosão de versículos e acusações, serviu apenas para aumentar a sua desconfiança. Ele começou a me questionar com mais frequência sobre onde eu ia, com quem falava. Qualquer demora minha na rua, mesmo que fosse para comprar o pão, era motivo para um interrogatório velado, cheio de insinuações sobre más influências e desvios do caminho do Senhor. O ambiente em casa tornou-se ainda mais pesado. Aquele breve momento de esperança que senti ao conversar com Dona Cecília se esvaiu rapidamente diante da realidade opressora do meu lar. Jeremias, como se para reafirmar sua autoridade abalada pela minha ousadia em questioná-lo, intensificou os estudos bíblicos familiares. As sessões se tornaram mais longas, mais frequentes, e o foco principal era sempre a submissão da esposa e os perigos da mulher tola, que, segundo ele, eu estava me tornando. Ele parecia ter um prazer sádico em me ver encolhida, em observar o medo nos olhos dos nossos filhos. Era como se a minha angústia alimentasse a sua sensação de poder. E foi nesse período que surgiu um novo e doloroso desafio: o afastamento gradual de João Paulo. Meu filho, que sempre fora meu companheiro silencioso, meu olhar de cumplicidade naquelas horas difíceis, começou a se isolar ainda mais. Ele já não me procurava para conversar, mesmo que fosse sobre os pombos ou os livros. Passava a maior parte do tempo trancado no quartinho dos fundos, que ele transformara em seu refúgio particular.
Eu entendia que era a forma dele de se proteger, de não explodir diante das injustiças que via o pai cometer. Mas para mim, aquele silêncio era uma faca a mais no meu peito. Eu sentia que estava perdendo meu filho, que a opressão de Jeremias estava criando um abismo entre nós. Maria das Dores, por sua vez, começou a demonstrar uma rebeldia mais aberta, ainda que sutil. Respondia às vezes com um monossílabo quando Jeremias lhe dirigia a palavra, ou revirava os olhos disfarçadamente quando ele começava suas pregações. Eu temia por ela, pois sabia que Jeremias não toleraria insubordinação por muito tempo. Mas, por outro lado, uma pequena parte de mim admirava aquela coragem que eu mesma não tinha. Os gêmeos e Ana Lúcia pareciam cada vez mais assustados com a dinâmica familiar, buscando meu colo e meu carinho como se eu fosse o único porto seguro num mar de tempestade. Contudo, em meio a tanto sofrimento e a tantos desafios novos, comecei a tirar alguns aprendizados importantes, ainda que dolorosos. O primeiro foi que eu não podia esperar que Jeremias mudasse. Suas convicções eram rígidas demais, seu orgulho inabalável. Ele genuinamente acreditava estar certo, e qualquer tentativa minha de mostrar o contrário era vista como um ataque à sua fé e à sua autoridade. Eu precisava parar de idealizar um diálogo que nunca aconteceria. O segundo aprendizado, talvez o mais crucial, foi que a minha força teria que vir de dentro. Ninguém de fora parecia capaz de me ajudar de forma efetiva. Dolores me oferecia consolo, mas também tinha seus próprios medos e limitações. As palavras de Dona Cecília eram um bálsamo, mas não uma solução prática para o meu dia a dia. A mudança, se viesse, teria que partir de mim, da minha capacidade de encontrar uma brecha naquela muralha de opressão. Eu comecei a observar mais, a observar Jeremias, suas reações, seus pontos fracos, se é que ele os tinha. Comecei a guardar minhas emoções mais para mim, a não demonstrar tanto a minha dor, pois percebi que isso, de alguma forma, o fortalecia. Foi um aprendizado duro, que exigiu que eu construísse uma espécie de casca, uma armadura interna para sobreviver. E por fim, comecei a questionar, de forma mais profunda e séria, a interpretação que Jeremias fazia da Bíblia. Seria Deus realmente aquele ser punitivo e implacável que ele pintava? Ou haveria outra forma de entender aquelas palavras sagradas? Essa dúvida, essa semente de uma fé mais autônoma, começou a criar raízes em mim, mesmo que eu ainda não soubesse como alimentá-la. A luta era árdua e as vitórias raras e pequenas. Mas aos poucos, uma nova Terezinha começava a despertar sob os escombros da antiga. Uma Terezinha mais cautelosa, mais observadora e, quem sabe, no futuro, mais forte. Os anos foram se passando e a vida em nossa casa seguia esse ritmo tenso e opressor. Eu tinha aprendido a navegar naquele mar revolto com uma cautela extrema, como um barco pequeno tentando evitar as grandes ondas. Mas a calmaria aparente era apenas a superfície. Por baixo, as correntes eram fortes e perigosas. A tensão aumentava progressivamente, de forma quase imperceptível no dia a dia, mas que, olhando em retrospecto, era como uma panela de pressão acumulando vapor, prestes a explodir. Jeremias parecia cada vez mais entrincheirado em suas certezas, em sua interpretação particular da fé. Sua posição na congregação lhe conferia um status que ele prezava acima de tudo, e qualquer coisa que pudesse arranhar essa imagem de homem de Deus era rechaçada com veemência. Dentro de casa, sua autoridade era absoluta, incontestável, e ele fazia questão de demonstrá-la a todo momento. As crianças cresciam, e com o crescimento vinham os questionamentos, as tentativas de afirmar suas próprias identidades. Isso, para Jeremias, era um desafio direto ao seu controle. João Paulo, agora um rapaz entrando na juventude, já não conseguia mais disfarçar sua repulsa pela forma como o pai me tratava. Os embates entre eles, antes velados, começaram a se tornar mais frequentes, mais diretos. Lembro-me de noites em que, durante os estudos bíblicos, João Paulo ousava fazer perguntas incômodas.
Pai, por que o Senhor só lê os versículos que falam da submissão da mulher e nunca os que falam do amor e do cuidado que o marido deve ter com a esposa? A Bíblia não fala disso também? Jeremias ficava lívido. Respondia com rispidez, acusando o filho de rebeldia, de estar sendo influenciado por más leituras e amizades mundanas. Aqueles momentos eram terríveis para mim. Eu via a coragem do meu filho, mas temia as consequências. Temia que Jeremias, em sua fúria, pudesse se tornar ainda mais severo. Maria das Dores também não ficava atrás. Questionava as proibições, a falta de liberdade, o excesso de rigidez. Por que as filhas dos outros irmãos da igreja podem participar de certas atividades e nós não? Ela perguntava, com uma ousadia que me deixava de cabelo em pé. A resposta de Jeremias era sempre a mesma. Porque nesta casa, quem dita as regras sou eu, e as minhas regras são baseadas na palavra de Deus. Vocês estão aqui para obedecer, não para questionar. O medo em mim era constante, um nó frio no estômago que nunca se desfazia. Eu temia pela segurança emocional dos meus filhos, temia pela minha própria integridade. Comecei a ter pesadelos frequentes, onde Jeremias me perseguia com a Bíblia na mão, os olhos brilhando de fúria. Acordava suando frio, o coração disparado. A atmosfera em casa era tão carregada que qualquer pequena faísca poderia causar um incêndio. Uma louça quebrada, um atraso no jantar, um olhar que Jeremias interpretasse como desafio. Tudo era motivo para uma nova crise, uma nova sessão de humilhações. Eu me sentia cada vez mais encurralada. A ideia de que algo precisava mudar, de que eu não poderia continuar vivendo daquela forma, começou a se fortalecer em mim. Mas como? Eu não tinha para onde ir, não tinha recursos próprios. Dependia totalmente de Jeremias. A sociedade da época, especialmente numa cidade do interior como Juazeiro, não via com bons olhos uma mulher que abandonasse o marido, não importava o motivo. Eu seria julgada, condenada, ostracizada. E meus filhos? Como eu poderia sustentá-los? Esses pensamentos me paralisavam. No entanto, uma pequena chama de resistência, alimentada pelas palavras de Dona Cecília e pela crescente revolta dos meus filhos mais velhos, começava a arder dentro de mim. Eu não sabia como, nem quando, mas sentia que o limite estava próximo. Eu comecei a orar de uma forma diferente, não mais pedindo paciência para suportar, mas pedindo coragem para agir. Pedi a Deus que me mostrasse um caminho, uma saída daquela escuridão. E, secretamente, comecei a observar mais, a guardar cada centavo que conseguia economizar das compras da feira, a pensar em alternativas, por mais remotas que parecessem. Era uma preparação interna, silenciosa, quase inconsciente. Eu estava no olho do furacão e sentia que a tempestade final estava prestes a desabar. E foi em outubro de 1985, numa noite que começou como tantas outras, que o inevitável aconteceu. A panela de pressão, finalmente, explodiu. Era uma terça-feira, se não me falha a memória, aquele fatídico dia de outubro de 1985. O dia correu como tantos outros, uma sucessão de tarefas domésticas, cuidados com as crianças e a tensão constante da espera pela chegada de Jeremias. Mas havia algo diferente no ar, uma premonição ruim que me apertava o peito. A pequena Ana Lúcia, minha caçula, amanhecera febril e chorosa. Passei a maior parte do dia com ela no colo, tentando baixar a febre com compressas de água fria e chás caseiros que aprendi com minha mãe. Por causa disso, acabei me atrasando um pouco com os preparativos para o jantar. Quando Jeremias chegou, mais cedo do que o habitual, vindo do trabalho, a mesa ainda não estava posta e o cheiro da comida ainda não pairava no ar como ele gostava. Eu estava na cozinha, a testa franzida de preocupação com Ana Lúcia, que cochilava inquieta numa esteira no canto e tentava apressar o feijão no fogão. Os outros filhos estavam por perto, sentindo a minha aflição.
João Paulo, já um rapaz de quase 21 anos, olhava para mim com uma preocupação que ia além da doença da irmã. Ele sentia a tempestade se formando. O olhar de Jeremias ao entrar na cozinha e ver a cena, a filha doente, a esposa atarefada, o jantar ainda incompleto, foi como um raio. Seus olhos, que já eram naturalmente frios, pareceram congelar. Ele não disse uma palavra no início, apenas observou, o bigode sempre impecável tremendo levemente, um sinal claro de sua irritação contida. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Tentei me justificar, a voz embargada pela ansiedade. Jeremias, me desculpe o atraso. Ana Lúcia não passou bem o dia, esteve com muita febre. Ele me cortou antes que eu pudesse terminar a frase. E por acaso a doença de uma criança é justificativa para negligenciar suas outras obrigações, Terezinha? A casa precisa continuar funcionando. Os outros filhos precisam comer. Onde está o seu zelo, a sua organização de mulher cristã? O tom dele era baixo, quase sibilante, o que era ainda mais assustador do que seus gritos. Eu sabia o que viria a seguir. Era o prelúdio das suas sessões de humilhação. Meu coração começou a bater descompassado. Um misto de medo e uma estranha resignação tomou conta de mim. Medo do que ele diria, do que faria. E resignação porque, no fundo, eu já esperava por aquilo. Era sempre assim. Qualquer deslize meu, por menor que fosse, por mais justificável que fosse, era transformado numa falha moral, numa prova da minha inadequação como esposa e mãe. Pedi aos filhos mais velhos que fossem para a sala. Tentei, inutilmente, proteger Ana Lúcia daquela atmosfera pesada, mas Jeremias foi taxativo. Todos, quero todos na sala, inclusive a doente, que aprendam desde cedo as consequências da negligência. Aquelas palavras foram como um soco no meu estômago. Arrastar minha filha febril para aquela sessão de tortura psicológica era crueldade demais. Mas o que eu podia fazer? Minha vontade era pegar Ana Lúcia no colo e fugir dali, correr para longe, para qualquer lugar onde a voz de Jeremias não pudesse nos alcançar. Mas minhas pernas pareciam chumbadas ao chão. Uma onda de adrenalina misturada com um desespero profundo me invadiu. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma faísca de algo diferente do medo. Era raiva. Uma raiva fria, contida, mas que estava ali, borbulhando sob a superfície. Naquele momento, enquanto eu caminhava lentamente para a sala, com Ana Lúcia aninhada em meus braços, eu senti que algo dentro de mim estava prestes a se romper. Eu não sabia o que, nem como, mas a corda estava esticada ao máximo. Eu olhei para João Paulo, que nos seguia com o rosto pálido e os punhos cerrados. Em seus olhos, eu vi não apenas a preocupação, mas também uma determinação sombria que espelhava a minha própria agitação interna. A preparação para o clímax não foi apenas naquela noite, naquele instante. Foram anos de dor acumulada, de palavras não ditas, de lágrimas engolidas. E tudo estava prestes a transbordar. A sala estava mergulhada numa penumbra cortada apenas pela luz fraca de um único bico de luz no teto. O silêncio era tão denso que se podia ouvir a respiração nervosa das crianças. Jeremias sentou-se em sua poltrona, a Bíblia já em suas mãos, como um juiz prestes a proferir uma sentença. Nós nos sentamos no chão, como de costume. Eu com Ana Lúcia febril em meu colo, tentando protegê-la do frio do piso e da frieza que emanava do pai. Ele folheou as páginas com uma calma teatral que só aumentava a nossa angústia. Seus olhos percorreram cada um de nós, demorando-se em mim com uma expressão de severa reprovação. Então, ele começou. A voz dele, grave e imponente, encheu a sala, cada palavra cuidadosamente escolhida para ferir, para humilhar. Estamos aqui reunidos mais uma vez, ele disse, para refletir sobre a importância da diligência e do cuidado com a família. Infelizmente, nem todos nesta casa parecem compreender a seriedade desses deveres. Ele me olhou diretamente.
Vocês estão vendo como sua mãe é preguiçosa? Ele perguntou às crianças, como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um objeto de estudo, um mau exemplo a ser dissecado. Como não tem amor verdadeiro pela família? Deixa uma filha doente e, ainda assim, não consegue cumprir com suas obrigações básicas de manter a casa em ordem e o alimento preparado no tempo certo. As palavras eram como ácido, queimando minha alma. Eu baixei a cabeça, o rosto corado de vergonha e raiva. Sentia os olhares dos meus filhos sobre mim, e isso era a pior parte. O olhar de pena de Maria das Dores, o olhar confuso dos gêmeos, o choro baixinho de Ana Lúcia, que se agarrava a mim como se buscasse proteção. E o olhar de João Paulo. O olhar de João Paulo. Era uma mistura de fúria e impotência que refletia o meu próprio estado de espírito. Jeremias abriu a Bíblia com um gesto solene. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele fez uma pausa dramática, como se estivesse prestes a revelar uma verdade incontestável. Está escrito aqui: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como uma sentença de morte. Eu, que dedicava cada minuto da minha vida àquela família, que suportava tudo em silêncio por amor aos meus filhos, era comparada a uma infiel, a alguém que negou a fé. Era demais. Era insuportável. Senti as lágrimas vindo aos meus olhos, mas lutei para não chorar. Não ali, não na frente dele, não na frente dos meus filhos. E foi nesse momento, quando eu achava que não aguentaria mais, que o inesperado aconteceu. Um movimento, um som. João Paulo. Meu filho, meu menino franzino, que sempre parecera tão quieto, tão resignado, levantou-se do chão. Ele se ergueu devagar, mas com uma firmeza que eu nunca tinha visto nele antes. Os olhos dele, os mesmos olhos castanhos do pai, mas agora faiscando com uma luz diferente, uma luz de indignação e coragem, encararam Jeremias diretamente. O silêncio na sala tornou-se ainda mais pesado, quase palpável. Até Jeremias pareceu surpreso com a atitude do filho. Ele parou de falar, a Bíblia ainda aberta em suas mãos, e olhou para João Paulo com uma expressão de incredulidade. E então, a voz de João Paulo, surpreendentemente calma, mas carregada de uma emoção contida, cortou o silêncio. Uma voz que não era mais de um menino assustado, mas de um homem defendendo o que era justo. Chega, pai, ele disse, e cada palavra pareceu ecoar pelas paredes da pequena sala. O senhor está usando a Bíblia errado. Jeremias franziu a testa, a incredulidade dando lugar à raiva. O que você disse, moleque? Mas João Paulo não se intimidou. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos do pai. Eu disse que o senhor está usando a Bíblia errado. Efésios, capítulo 5, versículo 25 também diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ele fez uma pausa, e seus olhos marejaram, mas a voz continuou firme. Quando foi, pai? Quando foi que o senhor demonstrou esse tipo de amor pela minha mãe? Quando foi que o senhor se entregou por ela, ao invés de só exigir, só criticar, só humilhar? O silêncio que se seguiu às palavras de João Paulo foi o mais ensurdecedor que eu já ouvi em toda a minha vida. Parecia que o mundo tinha parado de girar. O tempo congelou naquele instante. Eu olhava para o meu filho de pé, enfrentando o pai com uma coragem que eu mesma nunca tive, e meu coração se encheu de um misto de orgulho, medo e uma admiração imensa. Jeremias ficou petrificado. Sua boca se abriu e fechou algumas vezes, como se ele quisesse dizer algo, mas as palavras não saíssem. Seu rosto, normalmente pálido e severo, passou por uma transformação rápida e assustadora. Primeiro, ficou branco como cera. Depois foi tomado por uma vermelhidão que subiu do pescoço até a raiz dos cabelos. Seus olhos, que antes brilhavam com a convicção de sua autoridade inquestionável,
agora pareciam incertos, talvez até chocados pela ousadia do filho. A Bíblia ainda estava aberta em suas mãos, mas ele não olhava mais para ela. Olhava para João Paulo como se o visse pela primeira vez, ou como se visse um traidor. As crianças menores, Maria das Dores, Pedro e Paulo, estavam paralisadas, os olhos arregalados, indo de João Paulo para o pai, sem entender completamente a dimensão do que estava acontecendo, mas sentindo a tensão extrema no ar. Ana Lúcia, em meu colo, parou de choramingar e me olhou com seus grandes olhos assustados, como se perguntasse o que viria a seguir. Eu mesma mal conseguia respirar. Esperava uma explosão de Jeremias, um grito, talvez até algo pior, mas ele não explodiu. Não da forma que eu esperava. Ele permaneceu em silêncio por mais alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Então, lentamente, como se estivesse se movendo debaixo d'água, ele fechou a Bíblia. O som da capa dura se encontrando ecoou na sala como uma sentença. Ele se levantou da poltrona, ainda sem dizer uma palavra. Seus olhos encontraram os meus por um instante, e o que eu vi ali me gelou a espinha. Não era raiva, não era surpresa. Era algo frio, calculista, quase ameaçador. Sem olhar para João Paulo, sem dirigir uma palavra a ninguém, Jeremias deu as costas e caminhou em direção à porta. Seus passos eram pesados, deliberados. Ele abriu a porta e saiu, batendo-a com uma força que fez as paredes da casa tremerem e os poucos enfeites na estante balançarem. O som da batida da porta foi como um tiro, quebrando o encanto, a tensão paralisante. E então o silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Era um silêncio carregado de incerteza, de medo do desconhecido, mas também, e pela primeira vez em muito tempo, de uma minúscula, quase imperceptível, fagulha de alívio. João Paulo permaneceu de pé por mais alguns instantes, o peito subindo e descendo rapidamente, como se ele tivesse corrido uma maratona. Então ele se virou para mim. Seus olhos, agora molhados, encontraram os meus. E com a voz embargada, mas firme, ele disse as palavras que ecoariam em minha alma para sempre. Mãe, a gente não precisa viver assim. Naquele momento, olhando para o meu filho, para a coragem que ele demonstrou, para o amor que ele tinha por mim, algo fundamental mudou dentro de mim. A semente de esperança que as palavras de Dona Cecília tinham plantado, que a minha própria dor havia irrigado, finalmente começou a germinar. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. Sabia que a saída de Jeremias daquela forma não era o fim. Talvez fosse apenas o começo de uma nova e difícil batalha. Mas pela primeira vez em 16 anos, eu senti que não estava mais sozinha. Eu tinha meu filho ao meu lado. E as palavras dele, a gente não precisa viver assim, eram a permissão que eu precisava, o empurrão que faltava para que eu começasse a acreditar que, talvez, apenas talvez, houvesse uma vida diferente para mim e para os meus filhos. Uma vida onde a Bíblia não fosse uma arma, mas um consolo. Uma vida onde o amor não fosse sinônimo de medo, mas a incerteza era imensa. O que Jeremias faria? Ele voltaria? E se voltasse, como seria? A noite que se seguiu foi longa, cheia de cochichos, de lágrimas contidas e de um medo que se misturava a uma estranha e nova sensação de possibilidade. Aquela noite, após Jeremias sair batendo a porta, foi uma das mais longas da minha vida. As crianças, assustadas, se aninharam ao meu redor, como pintinhos buscando o calor da mãe. João Paulo, apesar da bravura que demonstrou, estava pálido e exausto. Conversamos baixinho por horas, fazendo planos incertos, especulando sobre o que Jeremias faria. A incerteza era um monstro que nos rondava. E ele voltou. 3 dias depois. Foram 3 dias de um silêncio pesado em casa, quebrado apenas pelo choro eventual de Ana Lúcia e pelas minhas tentativas de manter uma normalidade impossível para as outras crianças. Quando Jeremias retornou, ele estava diferente. Não era o Jeremias explosivo que eu conhecia.
era um Jeremias mais frio, mais calculista e, de alguma forma, ainda mais perigoso. Seus olhos não tinham mais aquela fúria passional, tinham um brilho gélido, distante. Ele mal nos dirigiu a palavra. Mas eu sabia, e João Paulo também, que aquilo não era um sinal de trégua. Era a calma antes de uma tempestade ainda maior. Mas algo fundamental havia mudado em mim. As palavras de João Paulo, "Mãe, a gente não precisa viver assim", ecoavam em minha mente como um mantra. A coragem dele tinha me contagiado. Eu não era mais a mesma Terezinha amedrontada e passiva. Havia uma chama de determinação acesa em meu peito. E foi essa chama que me deu forças para tomar a decisão mais difícil da minha vida. Uma semana depois daquele confronto, aproveitando um dia em que Jeremias saiu para um compromisso mais longo na congregação, eu chamei João Paulo. "Filho", eu disse, "eu não aguento mais. Precisamos fazer alguma coisa." Ele me olhou com uma seriedade que ia além da sua pouca idade. "Eu sei, mãe, e eu pensei numa coisa." Foi então que ele sugeriu que procurássemos o padre Antônio, o pároco da Igreja Católica do bairro, aquele senhor baixinho e gentil que eu tinha visto algumas vezes e que transmitia uma paz que eu tanto ansiava. Eu hesitei. Jeremias descobriria. As consequências seriam terríveis. Mas João Paulo foi firme. "Mãe, ele é um homem bom. As pessoas falam muito bem dele. E ele não é da congregação do pai, não vai ficar do lado dele." No fundo, eu sabia que era a única chance. E assim, numa manhã ensolarada de dezembro, enquanto Juazeiro se preparava para as festas de fim de ano, eu e João Paulo saímos de casa pé ante pé, como dois fugitivos. Fomos até a casa paroquial. O padre Antônio nos recebeu com um sorriso amável e olhos que pareciam entender a nossa angústia antes mesmo que falássemos qualquer coisa. Serviu-nos um café forte e doce, com biscoitos de nata, e nos ouviu. Ouviu por quase 2 horas. Eu contei tudo. Desde o início do casamento, as pequenas mudanças, o controle crescente, a forma como Jeremias usava a Bíblia para me humilhar, o medo constante, a dor dos meus filhos. João Paulo complementava minha história, falando da sua própria perspectiva, da sua revolta, do seu amor por mim. Quando terminei, eu estava exausta, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. O padre ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nos meus, cheios de uma compaixão que me aqueceu a alma. Então ele disse, com uma voz suave, mas firme: "Minha filha Terezinha, meu filho João Paulo, o que vocês viveram foi uma grande provação. Mas Deus não é castigo. Deus é amor, é misericórdia. Nenhuma palavra sagrada, seja ela qual for, deve ser usada para ferir o coração de um filho seu, para oprimir ou humilhar. A fé que não liberta, que não traz paz, não é a verdadeira fé." Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Ele nos ofereceu abrigo na casa paroquial por uns dias, até que pudéssemos encontrar um lugar para ficar. Disse que nos ajudaria a encontrar um quartinho para alugar, que mobilizaria a comunidade para nos doar alguns móveis e alimentos. Saímos de casa na manhã seguinte, bem cedo, antes que o sol nascesse por completo. Levei apenas 2 trouxas de roupa, uma para mim e outra para as crianças, e algumas poucas economias que eu havia conseguido juntar ao longo dos anos, escondidas num pote de açúcar. Dolores, minha cunhada, estava no portão, os olhos vermelhos de choro. Ela me abraçou forte. "Vai com Deus, Terezinha. Eu entendo. Que você encontre a paz que merece." As crianças menores não entenderam direito o que estava acontecendo, mas me seguiram em silêncio, confiantes. O medo era grande, mas a esperança era ainda maior. Os primeiros tempos foram muito difíceis. Moramos num quartinho alugado nos fundos de uma casa, úmido e apertado. Eu comecei a trabalhar como lavadeira e passadeira para fora e fazia faxinas nas casas de algumas senhoras que o padre Antônio me indicou. O dinheiro era pouco, mal dava para o sustento, mas era nosso, era fruto do meu suor, da minha dignidade. E pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que podia respirar. João Paulo, para ajudar,
conseguiu um emprego como entregador numa mercearia depois da escola. Ele se tornou o homem da casa, meu braço direito, meu apoio constante. Ver a dedicação e a maturidade dele me dava forças para continuar. A ressignificação da minha fé foi um processo lento, gradual. Eu ainda tinha medo de abrir a Bíblia, medo de que aqueles versículos voltassem a me assombrar. Mas aos poucos, com a ajuda do Padre Antônio, com as conversas que tínhamos, comecei a redescobrir o Deus de amor da minha infância. Um Deus que acolhe, que perdoa, que conforta. Comecei a ler a Bíblia sozinha, em silêncio, buscando nela não as regras e os castigos, mas as palavras de esperança e de consolo. E lentamente, minha autoestima, que havia sido esmagada por anos de humilhação, começou a se reconstruir. Cada elogio pelo meu trabalho, cada sorriso dos meus filhos, cada pequeno gesto de carinho e respeito que eu recebia, era um tijolinho a mais na reconstrução da minha identidade. Eu aprendi que era forte, que era capaz, que merecia ser feliz. A luta foi longa, e as cicatrizes daquele tempo nunca desapareceram por completo. Mas eu sobrevivi, eu me reergui. E mais importante, ensinei aos meus filhos que nenhum tipo de abuso, físico ou emocional, deve ser tolerado, especialmente quando ele vem disfarçado de piedade ou autoridade religiosa. Hoje, olhem só para mim. Estou aqui, com meus 74 anos bem vividos. Tenho minha casinha, simples, mas cheia de amor e de netos correndo pelo quintal nos fins de semana. Criei meus 5 filhos com muita luta, sim, mas também com muita dignidade. Eles se tornaram homens e mulheres de bem, trabalhadores, honestos. João Paulo, meu herói particular, virou professor de história, como ele sempre sonhou. Nunca se casou, diz que ainda está aprendendo, como ele mesmo fala, o que é um lar de verdade, sem gritos e sem medo. Mas ele é um tio maravilhoso para os sobrinhos, um filho presente e amoroso. Maria das Dores é enfermeira, cuida dos doentes com uma dedicação que me enche de orgulho. Os gêmeos, Pedro e Paulo, seguiram caminhos diferentes. Um é marceneiro, como o avô, meu pai. O outro, motorista. Mas são ambos homens de família, pais dedicados. E a minha caçula, Ana Lúcia, aquela que adoeceu no dia da grande reviravolta, hoje é uma mulher forte, advogada, defensora das causas justas. Quem diria, não é? Olhando para trás, para tudo o que vivi, a dor ainda aperta o peito de vez em quando. Especialmente quando ouço certos versículos da Bíblia sendo citados de forma dura, julgadora, mas eu aprendi a separar o joio do trigo. Aprendi que as palavras sagradas são como água. Podem tanto dar vida quanto afogar, dependendo das mãos que as manejam e da intenção do coração. E o coração de Jeremias? Bem, eu rezo para que ele tenha encontrado a paz, onde quer que esteja. Ele morreu há uns 10 anos, me contaram. Sozinho, amargurado. Nunca me procurou para pedir perdão, nunca tentou se reaproximar dos filhos, e eu, sinceramente, já não guardo mais rancor. Guardo apenas a lembrança de um homem que talvez em sua própria cegueira, em sua própria dor vinda de uma criação rígida e violenta que ele mesmo sofreu, não soube amar. Pergunto-me às vezes se ele realmente acreditava estar cumprindo a vontade de Deus ao me tratar daquela forma, ou se, no fundo, ele sabia que estava apenas alimentando seus próprios demônios, suas próprias inseguranças, usando os versículos decorados como uma máscara para sua crueldade. Nunca saberei a resposta. E, para ser sincera, não preciso mais dela. A minha paz não depende mais de entender os motivos dele. A Bíblia continua sendo meu livro de cabeceira. Mas hoje, eu a leio com outros olhos, com outro coração. Busco nela o conforto, a sabedoria, a esperança. Busco o Deus de amor que o Padre Antônio me reapresentou. Aquele Deus que sussurra em nosso coração palavras de encorajamento, não de condenação. E ele fala muito mais alto nos gestos de bondade, nos abraços apertados dos meus netos, no cheiro do café passado com carinho, do que nos gritos de julgamento que um dia me fizeram tanto mal.
A lição mais preciosa que aprendi nessa longa jornada e que eu gostaria de deixar para vocês é esta: não permitam que ninguém, absolutamente ninguém, use a fé, a religião ou qualquer outra desculpa para diminuir vocês, para roubar a sua paz, a sua dignidade. Deus é amor. E onde há medo, onde há opressão, onde há humilhação, Deus não está. Busquem a sua força interior. Ela existe, mesmo que escondida sob camadas de dor e desesperança. E não tenham medo de pedir ajuda. Sempre haverá uma mão estendida, um coração compassivo, um Padre Antônio em algum lugar, pronto para ouvir e para mostrar que existe, sim, um caminho de luz, mesmo depois da mais escura das noites. Minha história é uma história de dor, sim, mas é também uma história de superação, de resiliência, de fé reencontrada. E se ela puder tocar o coração de alguém que esteja passando por algo parecido, se puder acender uma pequena chama de esperança, então todo o meu sofrimento não terá sido em vão. Fechem os olhos por um instante. Imaginem a força que reside em cada um de vocês, a capacidade de reescrever a própria história, de transformar a dor em aprendizado. Eu precisei de muitos anos para descobrir isso, mas vocês podem começar hoje. Acreditem. A vida pode ser muito mais bonita do que imaginamos, quando aprendemos a nos amar e a nos respeitar em primeiro lugar. E com certeza, é isso que Deus espera de cada um de nós.